O Flamengo venceu o Palmeiras por 1-0 no Monumental de Lima e se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores, com gol de cabeça do zagueiro Danilo no segundo tempo. A taça coroa uma campanha de superação, em que o time cresceu no mata-mata e novamente fez história em solo peruano. O contexto da decisão a final foi disputada neste sábado, no Estádio Monumental, em Lima, repetindo o palco do título de 2019 contra o River Plate. Flamengo e Palmeiras chegaram como potências do futebol brasileiro buscando o quarto título continental, o que tornaria o campeão o maior vencedor do país na competição. Como foi o jogo ao primeiro tempo teve início com o Flamengo mais agressivo, pressionando a saída de bola e criando chances claras com Bruno Henrique, Samuel Lino e Arrascaeta nos primeiros 15 minutos. Depois disso, o Palmeiras equilibrou as ações, chegando com perigo em finalizações de Vitor Roque e Fleco Lopes, mas parando em Rossi e na linha defensiva rubro-negra. Na segunda etapa, o jogo ficou mais estudado, com o Flamengo controlando melhor os espaços enquanto o Palmeiras aumentava o volume ofensivo. Mesmo pressionado, o Mengão manteve a organização defensiva e esperou a bola parada para fazer a diferença. O gol do título ao lance decisivo saiu aos 20 e 21 minutos do segundo tempo, em escanteio pela direita cobrado com precisão por Arrascaeta. Danilo subiu mais que todo mundo no meio da área e testou firme, sem chance para o goleiro Carlos Miguel, marcando o gol do título e repetindo o roteiro de 2011, quando também decidiu uma Libertadores. Então pelo Santos. Retas finais e apito derradeiro depois do gol, Abel Ferreira mexeu no Palmeiras para deixar o time ainda mais ofensivo, lançando peças de ataque e povoando a área rubro-negra. O Verdão criou algumas oportunidades em cruzamentos e chutes de média distância, mas faltou precisão na última bola, enquanto o Flamengo recuou as linhas, reforçou a marcação e passou a explorar contra-ataques. Após 5 minutos de acréscimos, o árbitro encerrou a partida e confirmou o triunfo carioca. É o que aconteceu com o Flamengo, Mauro. Do Bandeira até agora o BAP, são 3 Libertadores, 3 títulos brasileiros, 2 Copas do Brasil. É impressionante o que virou o Flamengo comparando com a bagunça que era antes, né, Mauro? Boa tarde a todos. Eu não curto essas comparações justamente porque são realidades muito distintas. Nos tempos do Zico, só o campeão brasileiro, vice, jogava a Libertadores, não havia a Copa do Brasil, a primeira fase, a fase de grupos, só classificava o primeiro colocado. Era muito mais difícil. Os jogos eram muito mais violentos. É só pegar, por exemplo, partidas como a final da Libertadores de 81, no jogo número 2, em Santiago, com o Cobreloa, e, por exemplo, aquele famoso jogo de La Plata, um empate entre Estudiantes e Grêmio, apesar do time argentino ter 7 jogadores, com jogadores gremistas até agredidos. Isso para citar 2 exemplos. Assim, era uma Libertadores até meio selvagem em alguns momentos, muito violenta. O Flamengo não era o time estruturado que é hoje, com salário em dia, com toda a condição de trabalho. O Flamengo ainda era um clube problemático, apesar do elenco que tinha, né? Praticamente todo ele revelado em casa. O Flamengo tinha ali um grupo de campeão com jogadores, em sua maioria, revelados no próprio clube. Até o Nunes, né? O centroavante, foi revelado do Flamengo, saiu e voltou, mas foi da base do Flamengo. Então, eu acho que essas comparações elas acabam sendo muito injustas porque são realidades distintas, não dá para comparar. Como eu acho, por exemplo, que quando se fala da Arrascaeta se ignora o Petkovic, se faz uma grande covardia com o Sérvio, porque ele trabalhou em uma época de vacas magras no Flamengo e ele conduziu o time a um título carioca tricampeão em cima do Vasco, uma falta histórica, espetacular, quando o título carioca valia muito mais do que hoje em dia. E um título brasileiro absolutamente inesperado, que a torcida não esperava, e o time cresceu durante a trajetória naquele campeonato, e ele e Adriano foram protagonistas fundamentais para que o Flamengo fosse campeão. Então eu não gosto dessas comparações por isso. Eu acho que a gente já vive num país que renega muitas vezes a história, e acho que encher muito a bola dos atuais, dizendo que são melhores do que os do passado, é deixar um pouco de lado a história. E acho que o time do Zico era um time muito à frente do seu tempo, até pela maneira como se comportava, um time que não tinha pontas e tinha jogada pelas pontas. O Zico não era centroavante, mas era artilheiro. Enfim, era um time muito diferente de tudo. Então eu, sinceramente, não faço esse tipo de comparação. Acho que não é justo com os ídolos do passado. Elas tendem a tirar parte do mérito conquistado por eles em condições muito, muito adversas em relação ao que você tem hoje. Voo fretado, CT com gramado impecável, material é melhor, bola é melhor, salário em dia, alimentação, fisiologia. A gente naquela época, o Flamengo, não naquela época eu não cobria do Flamengo, mas depois quando cobria o Flamengo, era aquele treino naquele campo da Gávea.
com limitações, depois na salinha de musculação pequena, estrutura mínima, não dá para comparar. Os caras de hoje têm condições de trabalho muito melhores e o festival de vagas na Libertadores, que permite que várias equipes, algumas equipes, aliás, participem regularmente, porque não é só o campeão e vice. Se fosse como no passado, nesse momento, o Flamengo lutaria pelo título, o Cruzeiro e o Palmeiras estariam se engalfinhando para pegar o segundo lugar. O Flamengo já estaria, porque é o campeão. Mas os dois estariam brigando ali pelo segundo lugar para conseguir uma classificação para a Libertadores. Porque era assim. Hoje você pode ter G9. É muito diferente. Tem Copa do Brasil que leva até lá, tem Sul-Americana que leva também até lá. Então é outra realidade. A Libertadores é muito mais difícil de se classificar e de ganhar, na minha visão. Hoje não é tão desafiadora como era no passado, por uma série de circunstâncias. Então eu não faço esse tipo de comparação. Acho que todos estão na história. E não acho que é necessário dizer que um é melhor que o outro. Ah, esse é melhor, esse é maior. Não. Como, por exemplo, alguns levantamentos que fazem de título dizem que o Bruno Henrique e o Arrascaeta têm mais títulos do que Zico, Adílio e companhia. Aí ignoram a Taça Guanabara, a Taça Rio, que era importantíssimo. Era muito valioso. A Taça Guanabara era um título comemoradíssimo. Não era uma bobagem qualquer. Virou um torneio irrelevante hoje em dia. É uma taça apenas. Mas na época era um título. Quem viveu a final, por exemplo, de 76, quando o Vasco ganha do Flamengo e Zico perde um pênalti, e que já tinha alguma idade, pelo menos de 10, 12, 13 anos naquela época, sabe muito bem o que eu estou falando. Ah, mas era a Taça Guanabara. Você não tem ideia do que era a Taça Guanabara. Como, por exemplo, na Inglaterra, se você pegar a Copa da Inglaterra, que é o primeiro torneio criado no mundo, o torneio mais antigo, criado em 1871, ela era mais valiosa antes do que hoje. Hoje não é tão importante, porque a Premier League ganhou uma relevância muito grande, que é o antigo campeonato inglês, surgiu o Champions League, a Copa dos Campeões, Champions League, mais vagas também, antigamente não eram tantas vagas nesse torneio internacional na Europa. Outro mundo, outra realidade. Então, títulos que ainda têm algum valor já foram mais valiosos do passado. Então, essas comparações, elas ignoram muito o contexto histórico e acho que elas tendem a ser muito injustas com grandes nomes do passado. E sobre as diretorias, Mauro? Sobre essas gestões... Flamengo tetracampeão com a vitória. O Flamengo conquista sua quarta Libertadores, depois dos títulos de 1981, 2019 e 2022, isolando-se como primeiro